Olá pessoal, tudo bem? Voltamos com mais uma aula aqui falando a respeito das diárias. Nós estamos trabalhando as diárias, que é uma verba indenizatória muito importante paga aos agentes políticos e aos servidores públicos pelos deslocamentos que eles fazem em nome do órgão legislativo. Então os vereadores, os servidores, quando eles se deslocam para uma outra localidade, representando necessariamente o órgão ou em razão da função de parlamentar, na função de vereador, ele tem direito, então, ao pagamento das diárias. Então, para evitar o que nós chamamos de farra das diárias, né, para evitar aqueles atos de corrupção, infelizmente, que a gente observa ainda em alguns órgãos em todo o Brasil, né, nós temos algumas regras importantes que limitam o uso das diárias, e formalizam o procedimento de forma a garantir a transparência e a ética no exercício ali dessa prerrogativa que é o recebimento das diárias, que é uma verba indenizatória. A verba indenizatória é aquela verba paga, né, na hipótese de o servidor ou agente político ter um gasto próprio em nome da função que ele exerce. Então, ele tem um gasto com esse deslocamento. Então, a administração pública, né, o legislativo e a administração do legislativo precisa fazer ali o pagamento dessas diárias para recompor os recursos que fazem parte do patrimônio desse parlamentar. Só que as diárias, elas precisam estar muito bem alinhadas com a lei. E por isso, quando a gente trabalha a questão das diárias, nós temos alguns pressupostos e alguns requisitos que precisam ser observados pelos municípios, pelo legislativo municipal, ao implementar o pagamento. O executivo e também o legislativo precisam observar essas regras. E quais são as regras? Essas daí, olha só. Nós estamos falando aí das regras importantes para o pagamento das diárias. É um controle também, um controle financeiro, controle de gastos dos órgãos municipais. E a primeira questão aí, olha, o regramento de cada município. Cada município vai criar uma regra, né? Por quê? Por causa da autonomia político-administrativa. Não existe uma lei nacional que vai estabelecer, né, formas de pagamento, né, procedimentos de pagamento de diária. Cada município tem uma realidade. Então aqui, né, esse primeiro pressuposto que nós estamos observando aí, olha, é o que garante a autonomia político-administrativa de cada município. Então existe ali o regramento de cada município, cada município sabe como pagar. Agora, né, o que é importante observar é que ainda que haja autonomia político-administrativa de cada município, alguns pontos precisam ser respeitados. Não existe a liberdade do município de quebrar algumas regras importantes, que são regras de gestão. Vai ser criado por meio de uma lei específica? Vai ser criado por meio de uma lei específica regras de pagamento da diária? Claro, mas observando o quê? Primeiro, questão das despesas. As diárias serão pagas no valor, né, condizente para a indenização no que tange a alimentação, estadia e o deslocamento. Então, o parlamentar, o vereador, ele se desloca do município para a capital para conversar ali, né, em âmbito estadual, com um deputado a respeito de um projeto, né, em benefício do município, né, um parlamentar estadual que tem a sua base política naquele município. Então o vereador vem até a capital para conversar com ele a respeito de projetos envolvendo aquele município, né? Isso daí é um deslocamento em prol do município. Então tem que ser um valor condizente para o pagamento de alimentação, estadia e deslocamento. Então tem que ter uma média de alimentação, a média de estadia e o valor de deslocamento. Então por isso é importante observar que todo deslocamento tem que ser muito bem planejado. Não pode ser uma solicitação de diárias em cima da hora, sem planejamento, porque se não houver planejamento,
haverá um gasto desnecessário de recursos públicos no que tange ao pagamento de diárias. Então, muitas vezes eu observo que alguns parlamentares, alguns agentes públicos, alguns servidores públicos, eles entram em contato e falam assim, doutor, né, negaram o pagamento da diária. Eu falei assim, mas né, para quando é o deslocamento? O deslocamento vai acontecer na semana que vem, daqui 2 semanas? Não, é amanhã. Mas é lógico que vai ser negado, porque para que haja a autorização, para que o procedimento seja conduzido de forma correta, tem que ter o quê? Tem que ter uma antecedência necessária para que faça um estudo, para que se faça o estudo das condições do deslocamento. Em cima da hora não dá certo, não sai, não vai dar certo, não vai haver nenhum tipo de autorização. Então, muita atenção para essas solicitações em cima da hora. Solicitações de maneira desorganizada, informal, né? Solicitações que não preenchem os requisitos, a gente vai falar sobre isso. Então, em cima da hora, não dá, tá certo? Tem que ter um planejamento para que seja concedida, né, para que sejam concedidas as diárias necessárias para esse deslocamento. Então, se você solicitou para amanhã, não deu tempo, e logicamente não pode dar tempo, porque não há tempo suficiente para analisar todos os pontos fundamentais para o pagamento dessa verba indenizatória, remarca. Né? Remarca para a próxima semana, faz a solicitação, porque existem vários pontos que precisam ser observados antes de realizar o pagamento. E qual é o outro ponto? Olha só, um outro ponto que precisa ser observado aí, né, na concessão, ela tem que ser condicionada à existência de disponibilidade orçamentária e financeira. Ah, não tem dinheiro para pagar. Gente, se não tem dinheiro para pagar, como que o município ele vai realizar essa quitação? Então tem que ter o quê? Existência de disponibilidade financeira e orçamentária. Se não tem dinheiro para isso, não paga. Tá? Se não tem dinheiro para isso, não paga. Então existe uma outra forma de deslocamento, ou se não for tão relevante assim para o interesse da coletividade, para o interesse daquela localidade, tá? Se não for tão, desmarca. Desmarca. Tá? O importante é entender que para a concessão acontecer, ela precisa acontecer de maneira planejada, organizada. Tá? Então, a lei orçamentária, esse planejamento fiscal, essa lei orçamentária precisa fazer previsão ali do pagamento das diárias. Voltando para a tela, por gentileza. Nós temos aí o número máximo de concessão também deve estar previsto em lei. Tá certo? Então, aqui, ó, tem que existir previsão por mês. A pergunta é, quantas diárias serão pagas mensalmente? Quantas diárias serão pagas mensalmente? Não existe uma regra padrão, tá certo? Cada município define o número de diárias que serão pagas, tá certo? Vai depender muito, muito mesmo de vários fatores, da localização do município, das receitas obtidas pelo município, a capacidade de pagar essas verbas indenizatórias. Então não dá para a gente falar, tem que ser assim. Não, não existe. Existem alguns padrões que precisam ser respeitados. E tudo isso previsto em lei específica. Tá? Tudo isso previsto em lei. Existe um poder de auto-organização municipal. Existe aqui um princípio da auto-organização municipal, mas a questão da proporcionalidade precisa ser evidenciada, precisa ser observada. Tá? Competência para autorizar a concessão. Nós temos que observar isso daqui também, olha. Quem é que vai autorizar a concessão dessas diárias? Tá certo? Então, colocar a competência para tanto. Quem é que é competente para isso? Também não existe um padrão, vai depender da organização administrativa. Né? É importante deixar bem claro ali quem é que vai autorizar as diárias. Valores estabelecidos em tabela. Tá? Não criar um valor fechado. Estabelecer ali critérios diferentes e valores diferentes. Por quê? Porque às vezes
às vezes, o deslocamento é um deslocamento inferior a um determinado tempo ou, né, um deslocamento mais longínquo, por exemplo, deslocamento para o exterior. Né? Quando um parlamentar, quando um agente municipal, ele vai se deslocar para o exterior. Qual é o valor qual que é o valor das diárias que serão pagas? Não pode ser o valor das diárias para um deslocamento para o município vizinho. Por quê? Porque o gasto é maior. Então, tudo isso, gente, tudo isso, colocar numa tabela. Faz uma tabela, publica junto com a lei. A tabela com o valor das diárias. Tá certo? Então, ter uma tabela é mostrar ali uma organização e uma transparência em relação ao pagamento dessas verbas indenizatórias. Prazos, meios de justificativa na solicitação. Tem que também estar estabelecido em lei isso daqui, ó. Prazo para a solicitação e concessão, os meios, né, de utilização e a justificativa na solicitação. Para que você quer? Para qual a finalidade dessas diárias? Qual é a finalidade? Por que isso? Aqui comigo. Porque a justificativa das diárias vai permitir que haja um controle, o controle do pagamento das diárias, para saber se o deslocamento foi, né, em razão de alguma atividade, alguma função em prol do interesse coletivo, em prol do interesse público, e evitar os desvios de finalidade no uso das diárias, tá certo? Para evitar que o servidor, o agente político, use as diárias para fins particulares. Então, justificar, apresentar uma justificativa e mostrar o interesse público tem que ser um dos requisitos. Tem que ser um dos requisitos que precisam ser considerados neste processo de indenização por meio das diárias. Tá certo? Agora, vamos dar uma analisada em algumas regras importantes a respeito do uso da diária também. Olha só. O uso das diárias. Primeiro, tem que colocar ali, olha, o período em que as diárias serão utilizadas. Então, o período em que a diária será usada. Dias e horas. Para fins de quê? Controle. Saiu do município de Poço Fundo do Norte para a capital. Né? O parlamentar, o agente público vai ficar na capital durante 5 dias. Então, colocar isso, mostrar isso, é o período em que as diárias serão pagas. Né? Então, eu preciso de 5 diárias, eu vou ficar 5 dias, tá certo? Estabelecer também os meios de locomoção. Como que você vai? Tem que colocar os meios de locomoção. Vai de ônibus, né? Vai de carro, né? Como que vai ser o transporte, a locomoção? Vai para o estrangeiro de avião, então, né? Então também há um valor ali a ser considerado, tá certo? Então também tem que estabelecer os meios de locomoção. Não é algo solto. Né? Às vezes eu percebo, eu vou de ônibus e em cima da hora a pessoa vai de automóvel, tá? Eu vou pelo caminho X, a gente vai ver a questão do caminho. Né? Eu dei uma volta, passei por outra. Todos os desvios, né, todos os desvios realizados de trajeto, fica a cargo do servidor. A administração pública não vai. Eu vou da minha cidade para a capital e no meio do caminho eu vou passar numa outra cidade lá, né, uma outra cidade, porque a cidade é bonita, eu quero fazer algumas compras, eu quero visitar o museu, né, e depois eu vou para a capital. Isso daí fica a cargo do parlamentar, isso daí fica a cargo do servidor. A administração pública não vai pagar esses desvios de trajetória, não pode pagar. Tá? Mas eu estava no meio do caminho, eu só dei uma voltinha, entrei na cidade ali para visitar o museu. Não pode, porque se a administração pública pagar é desvio de finalidade. Ela não pode pagar esses desvios. Se a trajetória é de A a B, 2 pontos, A e B, se tiver um caminho C, fica a cargo do servidor, fica a cargo do parlamentar. Tá certo? Não há possibilidade de pagamento, porque isso daí pode configurar desvio de finalidade, porque o interesse público não permite que o parlamentar use dessas locomoções
para visitar museu, para visitar um parque, para fazer compras. Não. Agora, na cidade em que ele tem o compromisso, ele já fez todos os compromissos em prol do interesse público dele, né? Aí resolveu à noite sair para dar uma volta na cidade, mas no mesmo local, não tem problema, ele não vai ficar preso no hotel esperando, porque eu não posso fazer nada, porque, né, pode configurar desvio de finalidade. O desvio de finalidade ele acaba sendo configurado quando o objetivo final desse pagamento é o interesse privado. O objetivo final. Agora, se o objetivo final é o interesse público, é um projeto de gestão que vai ser realizado no município e o parlamentar ele precisa, o servidor municipal precisa se deslocar para a capital para organizar esse projeto e sobrou um tempinho e vai dar uma volta, não há desvio nenhum não, tá? Não há desvio de finalidade, não há problema algum. Voltando aqui para a nossa tela, nós temos que dar continuidade no nosso conteúdo, né, de áreas que não são devidas. Deslocamento com duração inferior a 6 horas, tá? Isso daqui geralmente é o que se estabelece em lei. Então, esses deslocamentos com duração inferior a 6 horas, geralmente não se paga diária, certo? Deslocamento para a localidade onde resida o servidor, né? Então, o servidor está saindo de onde ele trabalha e vai para a cidade onde ele mora, e ele quer receber diárias. Não, ele não vai receber a diária, tá certo? Então, esses deslocamentos aqui pode configurar uma outra verba indenizatória, mas não diárias. Quando cumulativamente com outra verba indenizatória. Então, quando ele receber, além da verba indenizatória diária, mas receber, por exemplo, auxílio de transporte diário não pode. Ele não pode receber auxílio de transporte e diária. Ou ele vai receber diária, ou ele vai receber o auxílio de transporte. Tá certo? Então não pode cumular. Não pode haver acumulação. Por quê? Porque essas verbas elas não podem ser cumuladas, conforme a gente pode observar aqui. Tá certo? E se houver o descumprimento? E se houver o descumprimento, ou seja, pagamento indevido de diárias? Infração disciplinar grave. Infração disciplinar grave. Punível na forma da lei, quando conceder ou receber diárias indevidamente. Isso daqui tem que estar previsto em lei. Tá certo? Tem que ter previsão em lei. Tá? Essa regra da sanção. Por quê? Uma sanção disciplinar grave pode acarretar o quê? Aqui em mim, uma repercussão política, uma repercussão administrativa e, dependendo do caso, pode repercutir na esfera penal. Tá certo? Então, existe uma repercussão do uso indevido das diárias. A gente sabe disso, né? Pode configurar improbidade administrativa, ou seja, uma ação de natureza civil, mas muito importante aí no controle dos atos praticados pelos parlamentares, pelos agentes públicos, seja do executivo, seja do legislativo municipal. Então, tem que estar previsto ali na diária as consequências para o uso indevido das diárias. Tá certo? É uma forma de controlar. Tá certo? Agora, não é simplesmente, conforme eu já falei, não é simplesmente solicitar a diária e ponto final. Existe um procedimento prévio, um procedimento que vai permitir à administração pública, inclusive economizar, propondo, né, talvez, medidas alternativas ao pagamento das diárias. E por isso existe um procedimento prévio. Olha só, o procedimento prévio são os procedimentos que antecedem a diária. Tá certo? Então nós temos aqui um roteirozinho, é claro, é o que melhor a gente observa quando é realizado o pagamento dessas diárias. Primeiro, questão, roteiro da viagem tem que ser estabelecido. Vai sair da cidade, do município de Poço Fundo do Norte, vai para a capital. Tá certo? Vai para a capital. Tá bom. O que vai fazer lá? Vai se encontrar com quem? Vai ter um roteiro da viagem, ou seja, qual que é o horário da reunião com o parlamentar, se for uma reunião entre parlamentares. Que horas você vai encontrar com, né, o secretário. Então você tem que apresentar ali uma agenda da viagem, um roteiro da viagem. Não é só o roteiro, né, de ida, ou seja, o roteiro de rodovias ou caminhos. Não, mas lá também explicar qual é o horário
de cada evento que irá participar. Se for um curso, também mostrar ali, comprovar o curso, quais são os temas, quais são os professores, mostrar tudo. Porque esse é o roteiro da viagem. O roteiro da viagem não é apenas o caminho que será, né, usado para se chegar ao seu objetivo, mas também tudo que vai acontecer lá, tá certo? Então tem que ter esse roteiro. Mas além disso, outras informações, tá? Tem que ter dentro desse documento a identificação do servidor, esse que vai usar a viagem, né, as diárias, né, esse que vai utilizar as diárias. É importante falar do deslocamento, conforme eu já disse, mostrar o caminho que será utilizado para se chegar ao objetivo, né, ao local final. Qual é o meio de transporte? Também colocar. Objetivo da viagem, também muito importante o objetivo da viagem. Ah, vou fazer um curso. Cuidado com a questão do curso. O curso você vai realizar, você está autorizado a utilizar as diárias desde que esse curso esteja relacionado com a administração pública, com a gestão pública, tá? Não é qualquer curso que você vai fazer que você vai ter direito às diárias, tá? Então o curso ele tem que estar relacionado com a administração pública, tá? Número de diárias vai depender do número de dias, né, que a pessoa vai estar deslocada. Quitação do credor, né, a questão dos valores. Autoridade concedente, quem assinou essa autorização, justificativa firmada pelo ordenador de despesa, tá? Então a justificativa tem que ser assinada pelo ordenador de despesa, geralmente é ele que autoriza aí a questão dos pagamentos, datas e horários mencionados no roteiro. Tudo bem fixado, estabelecido. Por quê? Porque é uma forma de controle para evitar o excesso, para evitar o desvio de finalidade, para evitar erros. Tudo aquilo ali vai garantir o quê? Vai garantir uma formalidade, né? A transparência, de forma a evitar erros e consequências jurídicas, políticas, consequências na ordem, em todas as ordens de responsabilidade. E já que nós estamos apontando os erros, melhor na verdade, nós estamos apontando aqui os pontos para a gente não errar, quais são os principais erros identificados pelo Tribunal de Contas? Quais são os principais erros cometidos no que tange às diárias? Sabemos que existem erros, claro, o Tribunal de Contas ele sempre atua aí na fiscalização das diárias. Mas quais são esses erros? A gente aprende com os erros, né? A gente aprende com os erros e por isso a gente tem que ficar muito atento a essas colocações do Tribunal de Contas. Olha só, são os principais erros na concessão das diárias. Primeiro, concessão sem motivação. Não tem justificativa para a locomoção. Não existe justificativa, não existe motivação. Tá? Então é um problema. Ou a motivação é uma motivação que não está atrelada ali aos interesses públicos. Concessão de diárias sem previsão. Não tem previsão orçamentária, não tem previsão na lei, né? Não existe nenhuma previsão de diárias e houve o pagamento. Tem que ter previsão. Tem que ter previsão legal, tem que ter previsão orçamentária. Liquidação indevida de despesas. Também outro problema. Ausência de comprovação. Ah, vou fazer um curso, mas não tem certificado, curso lá na cidade que eu fui, né? Não tem nenhuma foto, né? Eu fui, mas não tem nenhum recibo, não tem nada, né? Não tem nada que comprove que eu estive naquele curso de gestão pública. Assim fica difícil, a ausência de comprovação que você esteve, que você usou, que você participou, dificilmente, né? Isso daqui será validado. Uso de diários para assuntos particulares. Nossa, demais. Ah, vou arranjar alguma coisa para fazer lá na capital, porque, né, eu invento qualquer coisa, mas na verdade eu vou lá para visitar a minha filha. Está errado. Né? O uso particular da coisa pública, obviamente, é desvio de finalidade. Né? E processos incompletos ou a ausência de assinatura. Tem que ter uma formalidade, tem que ter um procedimento. E se o procedimento não for respeitado, se não houver respeito ao procedimento,
é como se houvesse ali uma ilegalidade e, logicamente, as diárias serão consideradas inválidas. Então é importante sempre a gente entender que diária tem que ser paga de uma maneira correta, de uma maneira controlada, permitindo a transparência e a fiscalização, tá certo? Nada melhor do que uma lei muito bem feita e procedimentos muito bem concretizados na ordem da administração. Agora, para a gente finalizar o tema, para a gente finalizar esse controle do Estado, a atuação do parlamentar, né, é importante a gente fazer uma análise disso daí. Isso daí gera uma polêmica muito grande. Liberdade de expressão do vereador, falta de decoro ou ética, né? Então isso daqui gera muita discussão, agora voltado ali para a atuação do parlamentar. A liberdade, né, de expressão do vereador. Será que a liberdade de expressão do vereador pode acontecer e não gera nenhuma consequência para ele? Ele pode usar da palavra da forma que ele bem entender e não gera nenhuma consequência para ele? Nós temos que entender o seguinte. Bom, primeiramente, que a liberdade de expressão é uma garantia constitucional, né? Todos nós temos esse direito à liberdade de expressão, mas aqui a liberdade de expressão do vereador é em relação ao exercício da sua função. Isso significa dizer que ele possui uma imunidade material no sentido de que ele pode usar a sua palavra, da melhor forma. E ele não responde pelo uso das palavras em plenário ou em razão da sua função. Então nós já tivemos a oportunidade de, en passant, fazer uma análise a respeito do uso das palavras pelo parlamentar, e ele pode usar a palavra em plenário, ele pode usar a palavra em razão da sua função, porque isso daí é uma garantia de liberdade do parlamentar. Liberdade. Agora, tomar muito cuidado, porque ainda que haja o uso da palavra garantido constitucionalmente, né, o parlamentar ele pode usar da palavra, ele pode expressar a sua opinião, ele pode analisar fatos de acordo com a sua opinião, e ele não responde ali por crimes contra a honra, né, na hipótese de pronunciar algum tipo de opinião em relação a outra pessoa, ele não responde por crimes contra a honra, desde que ele use a palavra dele nos limites estabelecidos na Constituição. É importante entender que existe a questão da ética, a questão do decoro, da moral. Se ele usar a palavra dentro dos limites constitucionais, mas extrapolar no campo ético, ele pode sim responder por quebra de decoro parlamentar. Quebra de decoro parlamentar. Então isso daí é fato, ele tem que juntar, ele tem que entender que existe a questão jurídica e existe a questão ética. No campo ético, no campo do decoro, existe também um regramento importante a ser considerado. Tá? O parlamentar, então, ele tem esse papel de agregar, né, entender o uso da palavra de forma jurídica e de forma ética também. Tá certo? Então aqui, liberdade de expressão do vereador, falta de decoro ou ética. Isso daqui vale a pena a gente observar para a gente finalizar o nosso módulo, tá certo? Então é isso. Se você quiser falar comigo, você pode mandar uma mensagem para o @prof. Carlos Barbosa no Instagram, tá certo? Forte abraço e até mais!